Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos Gênesis 16, de 7 a 16, o Deus que me vê. Em Gênesis 16, de 7 a 16, diz assim: O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia aparecido: Tu és o Deus que me vê, pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berebe foi chamado de Beer-Lahai. Agar teve o filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Abraão é conhecido como o pai da fé, é conhecido como o amigo de Deus, mas ele é um ser humano, como eu e você. E os seres humanos são cheios de falhas, cheios de imperfeições, cheios de medo. E Abraão também tinha os seus medos. Deus disse a Abraão, em Gênesis 12, 2, farei de você uma grande nação. Só que Abraão já estava velho e não tinha filhos. Em Gênesis 15, 4, Abraão fala para Deus no 3, Senhor, o que adianta? Um escravo vai ficar com tudo que é meu, porque eu não tenho filhos. E Deus diz para ele, um filho gerado por você será o seu herdeiro. Mas Abraão velho, nesse caso ainda Abrão, né? E Sarai, sua mulher, já velhos, não viram alternativa. Eles não acreditaram em Deus e eles Sarai criou um plano alternativo. Ela disse a Abraão, olha, eu tenho a minha escrava Agar, você vai ter um filho com ela. E o filho dela vai ser meu filho, porque ela é minha escrava. Abraão concordou com a ideia, deitou-se com Agar e ela engravidou. Só que aí aparece o coração humano. Quando Agar descobriu que estava grávida, ao invés de ser grata à sua senhora, ela começou a menosprezar Sarai, a dizer para ela, tá vendo, você é uma velha que você nem tem filhos. Tá vendo, eu tenho filhos e vai ser filho do meu senhor. E ela começou a achar aquela senhora, e isso entristeceu o coração de Agar e de Sara. E Sarai então começou a espancá-la. Um dia Agar chegou para Abraão e falou, olha o que essa escrava está fazendo comigo. E Abraão disse para ele, minha escrava não, a escrava é sua, faça dela o que você quiser. E ela começou a espancar Agar a tal ponto que Agar fugiu. Veja que muitas vezes comigo e com você acontece o mesmo que aconteceu com Agar. Estamos pagando por erros que nós cometemos. Isso não é castigo de Deus não, tá? Muitas pessoas aprontam, e quando chegam as consequências, Deus está me fazendo. Não, não, é você mesmo. Isso é a lei da semeadura. Se você faz, você paga. E isso você não está pagando pecado, não. Jesus disse, aquilo que você quer que os homens te façam, fazei vocês a eles. E a gente vê então que Agar, depois de espancada, ela foge. E quando ela está fugindo, o anjo do Senhor aparece para ela. E é interessante que o anjo do Senhor aparece para ela e pergunta, Agar, serva de Sarai. Ele não fala, Agar, mulher livre, simplesmente Agar, não. O anjo lembra a ela quem ela era. Ela não podia esquecer que ela era escrava de Sarai. Então o anjo diz para ela, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E aí então ela diz, olha, eu estou fugindo da minha senhora. E o anjo diz, volte-se a sua senhora e sujeite-se a ela. Ou seja, o que o anjo está dizendo a Agar é, conserte aquilo que você fez de errado. Volte. Você está sofrendo sim, mas é porque você cavou o seu sofrimento. A sua língua, o seu jeito, a sua postura. Então volte e acerte.
Ou seja, ele não diz para ela, olha, você está livre. Não, não. Ele diz para ela, volte. E é interessante que, ao ver isso, ela diz para o anjo, né? Ela faz questão de dizer para o anjo, depois que o anjo diz que ela estava grávida, que ela seria mãe de uma grande nação, tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Agar conhecia Deus só de ouvir falar, e agora ela viu o anjo do Senhor. E ao ver o anjo do Senhor, ela diz, o Deus que me vê. Ela vê o Deus que me vê. É interessante pensarmos nisso. Uma escrava, uma mulher que está fugindo, Deus vai ao seu encontro e, por amor a Abraão, ele diz para ela, olha, volte e tenha o seu filho. E aí ela tem essa frase, uma mulher que a gente poderia classificá-la, né, como incrédula, uma mulher que não era da nação de Israel, uma mulher que não era uma serva temente ao Senhor. Ela diz, tu és o Deus que me vê. A escrava, escorraçada, fugitiva, se encontra com Deus. E ela diz, esse é o Deus que me vê. Que você tenha um encontro genuíno com Deus que te vê. E como Agar, que você possa ver aquele que te vê. Que Deus nos abençoe, tenha um bom final de semana. Domingo temos a nossa live do nosso culto às 19 horas nas redes da igreja. Te espero na segunda-feira. Bom final de semana, fique em paz e que a paz do Senhor nos acompanhe. Até lá.